Vamos falar sobre FAMEMA, exatamente. Esse vídeo aqui é para quem quer garantir aprovação em medicina na FAMEMA esse ano de 2024. Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e o perfil existe para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. E eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos pedidos de vídeos aqui no meu Instagram, no YouTube. E eu tô gravando uma sequência de vídeos sobre as faculdades. E esse daqui é para falar sobre a FAMEMA. Teremos outros sobre a FAMERP, Einstein, Santa Casa. Inclusive, já deixa aqui nos comentários sobre qual faculdade você quer que eu fale. Porque aí o seu pedido vai entrar também na lista, vai pesar e quais são as mais pedidas para eu ir gravando aqui para vocês. Além de falar sobre as faculdades, e esse vídeo aqui eu vou falar sobre característica da prova, sobre critério de correção, sobre perfil, tipo de questões. Vou passar aqui todo o passo a passo sobre a FAMEMA, o máximo que eu conseguir e puder dentro desse período que nós temos para gravar, para que você consiga aprender e entender o quanto mais e melhor essa prova, que é o diferencial de quem vai passar. E nós teremos algumas lives lá no YouTube, você já vê isso aqui no Instagram, lá no YouTube nós teremos algumas lives onde eu vou resolver prova, comentar questões, eu vou abrir muita coisa com vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não segue no Instagram, você está perdendo tempo e perdendo a oportunidade de aprender bastante. Então, já se inscreve, depois me segue, depois terminar o vídeo aqui, se inscreve no Instagram, porque eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre FAMEMA. Bom, eu dividi aqui em 3 partes esse vídeo. Primeira parte é eu entender a banca que elabora essa prova. Segunda parte é eu entender da prova. E por último, o conteúdo. Então, percebeu que antes de eu começar a estudar matemática, física, química, geografia, antes de eu começar a pensar em tudo isso, eu preciso entender algumas coisas antes. Muita gente acha que para passar em medicina, senta a bunda na cadeira e começa a estudar matemática, pega tudo quanto é lista, apostila. Não. Se você já está estudando há um tempo, você sabe que não é bem assim. Porque igual tem alunos que falam, já tem 5 anos que eu estou estudando. Então você sabe que sentar e estudar não é o suficiente. Porque eu tenho certeza que sentar e estudar você está fazendo. Então está faltando alguma coisa. Que coisa? É o que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Eu preciso estudar, indiscutivelmente preciso estudar. Mas só fazer isso e fazer deliberadamente não é o suficiente. Então a gente precisa realmente entender o que eu vou estudar, o porquê que eu vou estudar e como eu vou estudar. Então nós vamos falar sobre isso aqui. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre a banca que elabora essa prova. Você conhece a banca VUNESP? Sabe o que é a VUNESP? O que é prioridade? O que a VUNESP leva em consideração ou não? Dentro desse vestibular, é a primeira coisa. Se você já sabe, vou pedir licença para ter um pouquinho de paciência para eu explicar para quem não sabe. Se você não sabe, anota isso aí, porque é um grande diferencial. A Banca VUNESP é uma empresa que elabora mais de 40 vestibulares por ano de medicina. Ela prepara vários vestibulares, não só medicina, concursos, entre várias outras provas. Mas só de medicina nós temos mais de 40. E como nós temos um número muito grande de provas, a VUNESP ela separa por níveis essas provas. Então, características. Então, nós temos provas níveis 1, 2 e 3. De acordo com o nível, tem perfis. E quando a gente fala aqui de FAMEMA, nós estamos falando de uma prova nível 1. Essa é uma prova nível 1. Débora, mas o que quer me dizer isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, só para você entender, nós temos 6 provas níveis 2 dentro da Banca VUNESP. Nós temos 4 provas níveis 3 na Banca VUNESP e mais de 30 níveis 1. Significa que todas essas provas níveis 1 são iguais? Não. Por exemplo, FAMEMA é nível 1 e o EA também é nível 1. São 2 provas de faculdades públicas completamente distintas e diferentes, completamente diferentes. Eu não vou dizer opostas, mas são muito diferentes. Então vamos pegar aqui só para você comparar. O EA nós temos 84 questões na primeira prova, objetivas, 36 objetivas na segunda e uma redação. Uma prova extensa, nível 1. FAMEMA, 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. São muito distintas. Então, tem um processo de seleção diferente. E o que faz as provas serem diferentes? Por que não são todas com 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação? Por que não padroniza isso?
Por um motivo muito simples, que é isso que você tem que saber. Porque a prova, ela tem um padrão. Quando a VUNESP ganha a licitação para fazer o vestibular da FAMEMA, a FAMEMA tem toda uma cartilha do perfil de candidato que ela quer. Não sei se você sabe, mas existem vários perfis de estudos. Tem o PBL, tem o tradicional. A FAMEMA é PBL. E ela tem um perfil de candidato que ela quer selecionar para colocar dentro da faculdade. Qual que é o candidato ali que interessa, qual é o estudante de medicina que vai atender ali as expectativas. Então, existe todo um perfil traçado do melhor candidato possível. E esse perfil, ele é passado para essa empresa, para a banca, VUNESP, para elaborar uma prova. E as questões, a prova, ela é pensada dentro desse perfil. É 100% preciso? Não, não é nada, nenhum tipo de avaliação tem 100% de precisão. Mas chega bem próximo disso. Tanto é que se você observar, os alunos que são aprovados na FAMEMA, eles têm um perfil bem semelhante. Os alunos que são aprovados na FAMERP também, no Einstein, na Santa Casa, eles têm perfis ali parecidos. E aí, Débora, se eu não tenho o perfil da FAMEMA, então eu desisto? Não, você desenvolve. Por isso que é tão importante você saber disso. Por isso que é tão importante você conhecer o perfil. Porque se é a faculdade que você quer, se você tem o perfil, ok, você só melhora isso, você vai ter chance. Se você não tem, você desenvolve. É possível desenvolver? Sim, desde que você saiba qual é o perfil, qual é a característica que exigem dentro daquela prova que eu tenho ou que eu não tenho. Aí eu consigo trabalhar isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender: existe um perfil específico para cada prova. Nós temos mais de 20 provas níveis 1, cada um com a sua característica, com o seu perfil, e eu preciso desenvolver. Se eu quero FAMEMA, eu vou estudar o perfil da FAMEMA. Se eu quero EA, vou estudar para o EA. Se eu quero São Caetano, se eu quero São Camilo, não importa. Eu preciso entender qual é o perfil da faculdade e me preparar para isso. Lembrando que quem vai passar é o aluno que estuda focado e direcionado para aquela faculdade. Não pense que você vai estudar de forma genérica, de forma geral, e vai passar numa faculdade como a FAMEMA. Esquece, não vai. Débora, por que não vai? Agora eu vou falar sobre o perfil da prova, para você entender o porquê não vai. Se você não estudar de forma focada, direcionada para esse vestibular, não tem jeito, não tem como passar. Por quê? Porque a FAMEMA e várias outras faculdades são extremamente exigentes com relação ao candidato. Então, olha só, nós falamos aqui do perfil e agora eu vou falar sobre as características desta prova. É uma prova nível 1 com uma nota de corte altíssima. Então, para você conseguir a sua aprovação na FAMEMA, você precisa acertar aí em torno de 39 de 40, 40 de 40. Qual é a outra faculdade, qual que é o outro vestibular que você tem um corte tão alto? A FAMEMA é uma das faculdades que tem o maior corte. Débora, então é muito difícil entrar? Não. Por quê? Porque ela é uma faculdade nível 1. E o que quer dizer isso? Vamos entender? Gente, a FAMEMA é uma prova nível 1, onde as questões são extremamente objetivas, extremamente diretas, direto ao ponto. Então, o aluno que estuda, focado e direcionado para aquela prova, ele bate o olho na questão e ele faz a questão muito rápido. Por quê? Porque é uma questão relativamente simples, relativamente fácil. Então, o aluno que está estudando para a FAMEMA, focado, gastando energia, investindo tempo ali, ele vai passar. Por quê, Débora? Porque é uma prova fácil para quem estudou para aquela prova. Entende? Extremamente previsível. Então, acertar 39 de 40, 40 de 40 na FAMEMA não é extremamente extraordinário. Tanto é que você vê vários alunos que não passam com 37 de 40, 36 de 40. E, gente, quando a gente fala de 36 de 40, é uma prova que o aluno foi extremamente bem. 36 de 40, fala sério, errar 4 de 40 foi super bem, só que não o suficiente na FAMEMA. Tá? Não o suficiente. Isso é importante você entender. Então, se você quer FAMEMA, você precisa bater 39 de 40, 40 de 40. E eu posso te garantir uma coisa, super possível e relativamente simples conseguir isso. Então, a FAMEMA tem 3 avaliações, nós temos lá 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Então, eu tenho que buscar, sim, 39, 40 de 40.
Na prova dissertativa, nós temos 8 questões, sendo 4 de Química e 4 de Biologia. Preciso gabaritar, Débora? Bem próximo disso. Vantagens. Prova nível 1 é uma prova direta. Lembra que eu acabei de falar isso com vocês? Uma prova extremamente direta, extremamente objetiva. Então, muitas vezes, as questões da FAMEMA, a letra A, você responde com uma palavra ou com uma frase extremamente curta. É uma prova extremamente direta. Então, você precisa dominar essas questões, entender que é assim que funciona, é assim que você vai responder para você não perder questões preciosíssimas, tanto de Química quanto de Biologia. Qual que é uma grande sacada e um grande diferencial para quem quer passar na FAMEMA? Gente, guarda essa informação importantíssima que eu vou passar para vocês aqui. Nós temos 3 pilares dentro de qualquer prova. Agora já estou entrando aqui em conteúdo com vocês. Lembra que a gente falou de 3 pilares? Que a gente ia falar primeiro da banca, característica da prova e conteúdo. Vou entrar aqui em conteúdo com vocês. Guarda uma coisa importante para você. Para você passar na FAMEMA ou em qualquer outro vestibular que é a banca VUNESP, mas eu estou aqui frisando a FAMEMA porque o objetivo do vídeo é esse. O que eu preciso saber? Primeiro pilar, estou escrevendo, tá? Estou olhando para baixo. Qual que é o meu primeiro pilar? Eu tenho que saber o conteúdo base dessa prova. Débora, o que é conteúdo base da FAMEMA? Quais são os conteúdos que vão cair nessa prova? Conteúdos que caem todos os anos. Vou dar exemplo aqui. Conteúdo que cai todo ano na FAMEMA, situação, problema. Dentro de matemática, nós temos de 2 a 3 questões na FAMEMA de situação, problema. E na minha opinião, tá? E várias análises que nós já fizemos, as questões mais exigentes da FAMEMA são as de situação, problema, que coisa que muitos alunos negligenciam, acham que não precisa se preocupar tanto, que não é tão importante, mas é sim uma das matérias mais importantes dentro da banca, né, dentro dessa prova. Então, olha só, de 2 a 3 questões de situação, problema, o que significa isso? É uma matéria extremamente importante. Vamos supor que caiam 2 questões esse ano, 2 de 10. Gente, 2 de 10 é muita coisa. Outra matéria que faz parte de conteúdo base da banca, geometria plana. Então, conte aí com 2 questões. Quando a gente fala de geometria plana e espacial, a gente tem de 2 a 3 questões. Olha só o que nós estamos falando aqui. 2 matérias que contemplam praticamente 50% da nossa prova. Geometria plana e espacial, que geralmente o pessoal estuda junto. Situação, problema. A questão é como isso vai cair. Uma situação, problema, ela contempla o quê? Sistema, frações, porcentagem, muita interpretação. É isso que eu preciso saber. Então, a questão é, eu tenho que ter os tópicos de conteúdo base e essas matérias fazem parte do conteúdo base da FAMEMA. Então, não é negociável. Corro o risco de chegar na FAMEMA e não encontrar a geometria plana? Não. Não é se vai cair, é como vai cair. Certeza que essa matéria vai cair na sua prova. Situação, problema, eu corro chegar na prova da FAMEMA e não encontrar? Vai encontrar. Ou vai ser a questão 11, a 12 ou a 13. Vai ter situação, problema para você. Geralmente a 11 e a 17, a 12. Gente, dá até para prever o número da questão. Dá para você prever. A questão 11 vai ser de tal matéria, 12. É possível, Débora? É. A prova é previsível. Tudo bem? E isso deixa o candidato muito mais tranquilo na hora de fazer a prova. Beleza? Então, isso sim é previsível, é treinável. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar da prova é você conhecer quais são esses conteúdos base para todas. Para matemática, para física, para química, para biologia, né? Quando a gente fala da prova dissertativa, química, para geografia, para gramática, para inglês. Então, eu consigo entender o que é conteúdo base, certo? Esse é o primeiro pilar. Extremamente importante. 70% da sua prova tem conteúdo base. Então, 70% da prova é conteúdo base. Débora, eu consigo passar na FAMEMA se eu gabaritar 70% da prova? Não, você não consegue passar. Com certeza não. Para passar na FAMEMA, você tem que praticamente acertar 100%. Só que se você já garante 70% com conteúdo base, você está na frente de muita gente. Porque o que acontece? Às vezes, os alunos querem saber, qual que é o diferencial? Qual que é o conteúdo específico? Qual que é isso? Qual que é aquilo? Gente, primeira coisa é entender o conteúdo base. Por quê? Porque o conteúdo base é o corpo da sua prova. Então, o que você tem que fazer? Primeiro,
conteúdo base. Ele equivale a 70% da sua prova. Os outros 30% depois. Ah, mas se eu não conseguir os 30%, também não passo. Também não passa, mas eu prefiro garantir primeiro os 70%, que é um volume maior. Depois que você garantiu 70% da prova, aí sim você vai fazer ali os outros 30%. E o que são os outros 30%? Conteúdo específico. Existem conteúdos que são específicos das provas níveis 1, principalmente quando nós estamos falando de provas de faculdades públicas. Então, tem conteúdos que fazem parte do processo de seleção daquela faculdade. Então, é extremamente importante que você domine. E o que é o conteúdo específico? O conteúdo específico são conteúdos que são destinados para determinadas provas. Então, olha só, vou pegar aqui o caso da FAMEM e da UEA. Existem alguns conteúdos que só vão cair na UEA. Por quê? Porque aquele conteúdo específico consegue selecionar um perfil de candidato que a gente quer lá naquela faculdade. E a FAMEMA é exatamente a mesma coisa. Existem alguns conteúdos que são destinados para essa prova, que são específicos para a prova da FAMEMA para selecionar um perfil de candidato. Então, o que é conteúdo base? É aquele conteúdo que cai todos os anos, que faz parte do corpo da prova. O que é conteúdo específico? Determinado conteúdo que é destinado para aquele vestibular. Tudo bem? Deu para entender? E uma coisa extremamente importante para vocês é entender a equivalência. Por exemplo, a gente fala o seguinte, PA e PG. PA e PG é uma matéria que faz parte do corpo de uma prova nível 1. Só que eu posso ter uma questão só de PA, eu posso ter questão de PA com PG, eu posso ter uma questão só de PG, equivalência. Então, pode ser que em um ano caia só PA, você comparar duas PAs. Pode ser que em um ano caia PA com PG para você comparar. Então, tem várias possibilidades. Tudo bem? Existe equivalência. Outro exemplo de equivalência, vamos pegar aqui química, por exemplo. Não, física, mais fácil. Ondas e óptica, posso colocar isso como equivalência. Então, eu posso colocar uma questão de ondas em um ano, no outro colocar uma questão de óptica. Faz parte do corpo da prova? Sim. Então, quando a gente vai estudar, eu tenho que dominar os dois. Por quê? Equivalência. Então, eu tenho que saber quais são os tópicos que fazem parte do corpo, mesmo sabendo, não tem como, eu estou estudando 20 tópicos de matemática e só vão cair 10, ok. Só que esses 20 são todas essas possibilidades. Então, independente do que vai cair, eu domino. Tudo bem? Então, conteúdo base, conteúdo específico. Agora, a boa notícia, se você está estudando faz tempo para o vestibular ou vai começar a estudar agora, que é muito importante saber o seguinte, 70% do que você estuda no cursinho tradicional não cai na prova da FAMEMA. Isso não só de exatas, tá? Tô falando de todas as matérias. 70% do que você estuda não cai. Qual que é o problema disso? 70% do seu tempo, 70% da energia, 70% dos exercícios, boa parte do que você faz o ano inteiro não vai cair na sua prova. Qual que é o problema? André, mas eu estudei e aprendi, não é um problema. E eu vou te falar por que é um problema. Porque quando você gasta tempo vendo, estudando coisas que não vão cair na sua prova, significa que você deixou de estudar, deixou de priorizar o que vai cair na sua prova. Então, ao invés de estudar, por exemplo, é um exemplo aqui, física, ao invés de estudar a lei de Kirchhoff, que não vai cair na sua prova, você deveria estar estudando o quê? Circuito, resistência, gerador, capacitor. Então, você tem até um certo ponto onde você tem que estudar para garantir sua aprovação. Então, quando você coloca coisas na sua grade, no seu cronograma, que não vão cair, que não vão ser cobrados, sim, você está perdendo tempo. Então, conteúdo base, conteúdo específico. E agora o terceiro pilar, e o mais importante, sabe qual que é, gente? Critério de correção. E agora eu quero que você me escute. Olha aqui, fala aqui comigo, olha para mim, porque isso que eu vou te falar agora é muito importante. Se você não conhece critério de correção das provas dissertativas de redação, você não vai passar, nem na FAMEMA e nem em nenhuma outra prova que tem questões dissertativas. Infelizmente. Isso eu estou falando para você com relação à VUNESP. Pode ser que outras provas, outras bancas você até consiga, mas na VUNESP, se você não conhece critério de correção,
você vai patinar, 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 patinar e, infelizmente, não vai conseguir aprovação. Por quê? Porque é um grande diferencial. O critério de correção, imagina o seguinte, tá? Eu vou corrigir, pensa na FAMEMA com 6 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil inscritos para concorrer às vagas. Então, como que é feita ali a prova dissertativa? Tem, né, uma banca de professores que elaboram as questões, fazem o gabarito, passa por esse processo. Uma outra banca, um outro grupo de professores, sem ver o gabarito, resolve as questões para validar, para ver se não tem dupla interpretação, para ver se não tem duas respostas, e ainda assim acontecem alguns erros, né? E depois passa por uma outra equipe de professores para validar, ok? Validou. Quando valida, se cria um gabarito padrão, que é muitas vezes quem já prestou recebeu já esse gabarito, né? Do que o que foi considerado, o que é aceito, o que não é. Existe aquele gabarito baseado em um critério de correção, do que pode, o que não pode, o que se espera, o que não se espera, quais são as competências que estão sendo avaliadas na questão, o que se espera de um candidato. Então, de acordo com esse critério, se elabora um gabarito. Quando eu pego a sua prova para corrigir, eu pego a sua prova e vou comparar com o gabarito. É aquela brincadeira do cara crachá. Se não tiver exatamente igual ao gabarito, você perdeu a questão. Ah, Débora, mas não tem aquela questão de ter meio certo? Não tem meio certo na VUNESP, gente. Não tem meio certo na VUNESP. Beleza? E outra coisa importantíssima que você precisa entender. A sua prova, ela é corrigida por mais de um professor. Então, tem a Débora e tem a Maria, por exemplo. Então, o que acontece? A Débora corrigiu a prova e ela deu a prova, vamos supor que a prova de Química vale 4 e eu cheguei numa conclusão que a sua prova de Química vale 3,5, que eu tirei alguns pontos e considerei outros. A Maria vai corrigir. Se a Maria corrigir e a Maria der 3, porque ela considerou alguma coisa que eu coloquei certo, ela colocou errado, essa prova não tem média. Não vai somar 3 com 3,5 e dividir por 2. Não, ela não passa. Ela vai para uma terceira correção. Vamos supor que a Isabela vai corrigir essa prova novamente. Se a Isabela corrigir a prova e ela der 3, a nota da Débora sai e fica da Maria e da Isabela. Se a Isabela corrigir e der 3,5, a nota da Maria sai e fica da Débora e da Isabela. Tem que bater, a nota tem que bater. As questões têm que ter o mesmo critério. Se a Isabela corrigir e a nota for diferente, vai para a coordenação. Não se tira a média, tá? Então, por que os professores, eles levam à risca o gabarito padrão? Porque isso é negativo, professor, se tem desencontro na correção. Então, todos os professores levam à risca. Não tá igual ao gabarito, tá errado, tá? Esse é o treinamento, os professores são treinados para isso. Não está igual ao gabarito? Não, está errado. E o gabarito ele é feito baseado no critério de correção. Então, quando você sabe esse critério, quando você entende esse critério, o que vai acontecer? Você vai colocar as suas respostas de acordo com o critério. Vai chegar lá, o corretor não vai ter dúvida que está certo, acabou, você ganha a nota máxima. Muitas vezes, o aluno acerta a questão, ele sabe a matéria e você percebe que ele sabe, só que ele não apresentou igual o gabarito, igual o critério. O que a gente tem que fazer? Tirar a nota. Por quê? Senão isso prejudica o próprio corretor. Então, ele tira a nota. Então, critério de correção, se você não domina, esquece. Esquece, pode procurar outra prova. Principalmente quando a gente fala de uma prova que exige que você gabarite. Você precisa gabaritar a prova da FAMEMA. Então, não tem como ser mais ou menos. Não tem como acertar mais ou menos. Eu tenho que acertar a questão por completo. Tudo bem? Beleza? Outra coisa extremamente importante aqui, alguma dica extra para você que está aqui até agora. Gente, prova nível 1 é extremamente objetiva e direta. Não coloque nada que não foi perguntado, não explique nada que não foi te pedido. Por quê? Tem uma questão, uma pergunta lá, e aí esta pergunta você respondeu certo. E aí, como é uma matéria que você domina, que você tem facilidade, aí você coloca algo a mais, explica alguma coisa que não foi pedido. Se você acertou a pergunta e explicou certo, você não ganha nada mais por isso. Mas ok, só perdeu tempo. Agora, se você responde certo e explica qualquer coisa fora do contexto ali, que você acha que está certo, está explicando dentro, mas a sua explicação
não vai de encontro com a resposta, mesmo que não tenha sido pedido, você perde a questão inteira, mesmo que você tenha acertado a resposta. Então, não coloque nada na sua prova que não foi te perguntado. Tudo bem? Beleza? Olha aqui, se você tiver dúvidas, quiser saber mais alguma coisa sobre a Famema, que tem uma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber, eu vou querer ouvir para te ajudar. E se você quiser que eu fale sobre outras provas, também deixa nos comentários, porque as mais pedidas virão primeiro, tá ok? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!